Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec e galera, é o seguinte, a Motorola lançou no dia 16, aqui no Brasil, o Edge 50 Pro. E antes desse lançamento, eu havia feito alguns vídeos sobre a polêmica escolha do Snapdragon 7 Gen 3 para equipar um dispositivo com o nome Pro. Porém, galera, dando uma olhada nas especificações no site da Qualcomm e depois fazendo um comparativo, essa escolha pode ter sido bem acertada, tá bom? Então eu vou fazer uma análise meio superficial do chipset, vou colocar ele frente a frente com outro chipset que tem certas specs e certos números parecidos e vou aproveitar e colocar também o chipset do Edge 50 Fusion e do Edge 50 Ultra nessa brincadeira. Beleza? Então, sem mais enrolação, fica comigo logo após a vinheta. Bom galera, vamos lá. E aqui no site da Qualcomm eu peguei esse PDF que ele mostra um pouco dos destaques, tá bom? Do Snapdragon 6 Gen 1, tá bom? Então vamos lá. Esse é um chipset que é compatível com sensores de 200 megapixels, tá? Tem HDR, fala da parte de jogos, onde a GPU ela tem até 35% de performance melhorada, provavelmente em relação ao 695, que foi a última geração sem ser os 6 Gen da vida. E enquanto a parte da CPU tem até 40% de performance melhorada, tá? Então você tem coisas como o VRS, que é o Variable Rate Shading, Game Quick Touch, que aumenta a precisão da velocidade da resposta do toque, Color Plus, para dar mais cores nos seus jogos, suporta até um display de 120 Hz Full HD Plus, tem a parte de conectividade com Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, na parte de assistência de inteligência artificial, até 3 vezes melhor a parte de performance de AI. Então, assim, pode ver que essas coisas são bem interessantes, mas vamos pegar alguns números aqui. Na parte de CPU, galera, nós temos uma arquitetura de 64 bits e temos até 2.2 GHz, tá, de velocidade. Nós podemos fazer capturas em 4K 30 na parte das câmeras, ok? É compatível com Qualcomm Quick Charge. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o 6 Gen 1, né, que equipa o Edge 50 Fusion, contra o 778G, tá bom? Então, o que acontece? O 778G, ele estava presente no Edge 20, né? Depois quando saiu o Edge 30, ele estava com 778G Plus. Então, pessoal, estamos falando aí de um aparelho que foi lançado há 3 anos atrás. Porém, o que acontece? Vamos ver o preço de lançamento desse Fusion, tá? Ainda não foi lançado no Brasil, mas quando a gente faz um comparativo direto, uma coisa que a gente já tem de certeza é que o 778G ele tinha Adreno 642, que é baseado na arquitetura Adreno 600. Enquanto o 6 Gen 1 ele já tem a Adreno 710. Ela já é baseada na arquitetura Adreno 700. Então nisso a gente já tem um ganho de performance, tá? Aí quando a gente pega aqui no site Nano Review para fazer um comparativo em CPU, o 778G marca 41 pontos e o 6 Gen 1 39. Jogos, mesmo eu falando desse negócio da arquitetura, pode ver que fica 36 pontos para o 778 e 32 para o 6 Gen 1. Tá?
Quando a gente pega bateria, o 6 Gen 1 ganha 91,88 e no geral fica uma pontuação de 49 a 46. Então quer dizer, o 778 ele é um chipset muito bom e o 6 Gen 1, vamos colocar que ele trouxe o que praticamente era o máximo possível de um Série 7 para um Série 6 de primeira geração, certo? Então a tendência é que o 6 Gen 2, ou se for sair um 6 Plus Gen 1, eu não sei o que a Qualcomm vai fazer, é uma salada de fruta, mas gente, tem um preço muito interessante, tá bom? Então, galera, lembrando que quando o Edge 30 foi lançado, ele estava na casa dos R$ 3.000. Você ia ter um desempenho levemente superior ao 778G. Tá? Geralmente um clock de CPU e de GPU, 10% de velocidade geralmente. Então assim, como o próximo aparelho que a gente vai falar, que é o Edge 50 Pro, ele teve o preço de lançamento de 3.499, eu creio que esse Edge 50 Fusion, se ele lançar na casa de 2.499, R$ 1.000 mais barato, ele já vai ser R$ 500 mais barato do que o Edge 30 foi lançado na época. A gente já tem algumas coisas muito interessantes, como o IP68, tá? A gente perde essa tela de 144 Hz, mas tem uma tela de 120, tá? Que, vou ser sincero, para a interface da Motorola, 120 Hz tá de bom tamanho. Nós vamos ter o primeiro sensor Sony Litia que a Motorola está utilizando na linha Edge, tá? Que é o Litia 700, que ela colocou somente no Edge 50 Fusion, né? O Pro e o Ultra, eles estão utilizando sensores OmniVision. Então, ele tem algumas coisas bem interessantes, tá? E eu creio que esse aparelho, quando ele chegar isso meu chute de 2.499, ele chegando lá pelos seus 1.800, né? É um valor assim a se pensar, tá? Tem um design bonito, a Motorola novamente. Todo vídeo que eu faço de Motorola, eu tenho que bater nessa tecla aqui em questão de design, e ele está se saindo muito bem, a Motorola está mandando muito bem. E aí, quando a gente chega no lance das atualizações, o Fusion vai receber 2 updates de Android, 3 anos de segurança, tá? Então, seria a política antiga da Motorola para a linha Edge, certo? Vamos só dar mais uma olhadinha aqui, ó. Alguns pontos que o 778 ele performa melhor. Ele tem até 16% mais velocidade, mais largura de banda, tá? 9% mais clock de CPU. Ele performa um pouquinho melhor no AnTuTu, tá? 597 contra 559, tá? Então também não é muita coisa. E tem uma arquitetura um pouco melhor. Porém, galera, o que acontece? Uma coisa muito interessante aqui, ó, o 6 Gen 1 ele já é 4 nanômetros versus 6 nanômetros. Quando a gente pega a pontuação aqui, galera, são 7% de performance, vamos colocar, a favor do 778. Então, dá para dizer que basicamente é um empate técnico, tá? Então, assim, você vê que o 6 Gen 1 ele se equivale a um 778G. Isso é muito bacana, porque nós tivemos assim alguns chipsets excelentes da série 7 antiga, né? Como, por exemplo, o 765, o 750. Então, eu creio que com esse 6 Gen 1 as coisas vão ficar interessantes pelo fato da gente ter uma tecnologia mais nova. Queira ou não queira, ele saiu 1 ano e 4 meses depois, é isso? 1 ano e 4 meses depois do 778. Então, assim, é diferença, né? Isso na tecnologia é bastante coisa. Então pode ver que toda a parte de pontuação, galera, 193.205. Na GPU aqui dá um pouquinho mais, 136 contra 109, né? Mas mesmo assim, a arquitetura de GPU mais nova, tá? Em memória, vantagem do 6 Gen 1.
E o X 137 contra 129. E o total 597 com 559. Assim, muito pouca diferença mesmo. Quando a gente pega o Geekbench, 943 pontos contra 1017 no single core e 2.841 e 2.748 no multicore, tá? Então, assim, são todas pontuações que, por mais que às vezes, na maioria, o 6 Gen 1 fique para trás, não é nada gritante, tá? Quando a gente pega aqui, ó, aqui deu uma diferença já é, na parte de GPU, na pontuação de computação, pode ver que tem 2.346 contra 1.729, tá? Então aqui foi 36% de diferença. Aqui sim tivemos uma diferença interessante, tá? Para o 778. Quando a gente faz o teste do 3D Mark Wildlife, o teste de performance, 3%. Galera, 3% não dá nem para considerar, tá? E aí, uma coisa legal é que assim, ó, a CPU, a arquitetura, pode ver que, como a gente está falando de um 778, eles já usam os núcleos, os Cryo, né, 670. Então aqui você tem um núcleo Prime, que é um Cortex A78, tá? E você tem 3 de 2.4 e 4 de 1.8. Então, eles são baseados nas mesmas arquiteturas do 6 Gen 1, que é o A78 e o A55, mas aqui você tem um boost de performance, certo? Porém, ó, temos 4 rodando a 1.8, que é o mesmo de eficiência energética aqui do 778, e nós temos 4 a 2.2, enquanto aqui nós temos 3 a 2.4, enquanto tem um Prime aqui de 2.4 também. Então, galera, o que acontece? Clock levemente mais baixo no 6 Gen 1, porém nós temos algumas coisas que acabam sendo interessantes como a parte de consumo, tá? Só o fato de ter aqui 4 nanômetros já vai ajudar bastante. Apesar do TDP aqui, ó, máximo ser 7 watts aqui, e aqui ser 5, né, que é uma vantagem para o 778, nos testes de bateria vocês viram que deu uma pontuação levemente superior para o 6 Gen 1. Então, assim, considerando que o 6 Gen 1 ele ainda tem está equipado, né, no Edge 50 Fusion com uma bateria de 5.000 mAh, galera, bateria vai dar de sobra nesse dispositivo, tá? Lembrando que tanto o Edge 30 quanto o Edge 20, eles eram considerados na época os aparelhos 5G mais finos do mundo. E com isso a Motorola teve que sacrificar a bateria. Então nós tínhamos 4.200 mAh de bateria. Então agora a gente tem um chipset que tem uma arquitetura, um chipset mais novo, né? Vamos colocar mais novo. A arquitetura do 778 é levemente superior, mas você tem muito mais bateria. Então quer dizer, não teremos problema com bateria no Edge 50 Fusion, tá? Infelizmente a gente não tem dados aqui da Adreno 710, como a gente tem aqui da 642. Na parte de memória, ambos são compatíveis com LPDDR5, tá? Porém o 778 ele consegue puxar uma frequência um pouquinho maior, né? 3.200 MHz contra 2.750. E aí no caso, nós temos também compatibilidade com o FS 3.1, tanto no 778 quanto no 6 Gen 1. Ambos suportam a mesma resolução máxima de tela, 4K30 nos dois. Então assim, galera, no geral, teremos coisas muito parecidas, né, nesses dispositivos aí, tá? Então, beleza. Isso aqui é o 6 Gen 1 versus o 778. Então, não é um chipset ruim como eu pensava, né? Ele performa tão bem quanto um 778. Então, isso é uma coisa muito legal. É claro que a galera vai ficar na mente que, tipo, poxa, o Fusion, não é de 30 Fusion, que foi o último Fusion lançado, ele tinha um 888 Plus. Então, talvez a Motorola deveria trocar esse nome, né? Parece que em algumas partes do mundo o Fusion ele vai ter o 7S Gen 2 ao invés do 6 Gen 1, tá? Então já é um chipset que vai performar bem melhor, né, do que o 6 Gen 1.
mas aí é questão de escolha, né? Aqui no Brasil é quase certeza que é o 6 Gen 1 que vem para cá, se bem que o pessoal que estava lá no evento do México já viu que era o 6 Gen 1, então é o 6 Gen 1 que vem para cá mesmo, tá? Mas no geral, galera, novamente, chegando na faixa de R$ 1.800, eu creio que esse aparelho seja lançado por uns 2.499, 2.599. Chegando nos 1.800, fica fácil de indicar, tá? Porque acho que vai ser bem interessante e, óbvio, assim que lançar, a gente vai pegar e fazer o possível para colocar as mãos nesse bichinho aí e testar bastante, tá? Mas eu fiquei surpreso com o 6 Gen 1. Então, galera, agora vamos pegar e vamos olhar todos os pontos de destaque do Snapdragon 7 Gen 3. Então, aqui está falando de AI, tá? Que nós temos até 60% de melhor performance de inteligência artificial por watt, tá? Então, quer dizer, você vai gastar menos energia e ter mais desempenho. Estamos falando aqui de núcleos cryo, certo? Então aqui já temos aqui também algumas melhorias em relação ao último lançamento, tá? Lembrando, não temos o 7 Gen 2, nós temos o 7S Gen 2 e nós temos o 7 Plus Gen 2. O que acontece? O 7 Gen 3 ele é meio que um sucessor direto do 7 Gen 1, certo? Então, bora lá. Falando de coisas de jogos, que também nós temos até 50% mais performance, com qualidades de jogos em HDR. Então, assim, câmeras também de 200 megapixels, com várias tecnologias aí. Então, vamos pegar e vamos colocar o 7 Gen 3 de frente com o 888 Plus. Beleza? Galera, novamente, o 888 Plus tem a Adreno 660, enquanto o 7 Gen 3 tem uma Adreno 720. O que acontece? Qual é a Adreno mais atual e mais poderosa hoje? É a 750 que está no 8 Gen 3. Beleza? Então, quando a gente vê 720 contra 660, esse 60 no final mostra que, apesar de ser a arquitetura da série 600, ela é uma arquitetura muito mais alta. É tipo você comparar uma RTX 4050 contra uma RTX 3060. Você vai ver que a 4050, apesar de ser uma série mais nova, que tem algumas tecnologias novas, em certas coisas ela vai perder para uma 3060. Beleza? Então é basicamente isso. Então, vamos pegar e vamos nas diferenças aqui. Quando a gente pega performance de CPU, nós temos 55 pontos para o 888 Plus e 51 para o 7 Gen 3. Pau a pau. Performance em jogos, 71 a 67. Pau a pau. Temos 4 pontos a favor do 888 Plus nesses dois testes aqui. Quando a gente pega em questão de bateria, temos 91 pontos para o 7 Gen 3 contra 89 do 888 Plus. Beleza? Então, bateria levemente a favor do 7 Gen 3, desculpa. E na pontuação geral temos 68 para o 888 Plus e 64 para o 7 Gen 3. Então, pessoal, nós temos o dobro de largura de banda, né, de memória aí, 51 GB contra 25. Nós temos 14% de clock de CPU mais alto, né, para o 888 Plus. E ele tem, galera, 4% a mais de performance no AnTuTu. Então, aí pra galera que curte, 897 contra 866. A gente sabe que esses picos, 30 mil pontos, é muito pouco, tá? Então, assim, beleza. Aí a gente já vê que já é bem pau a pau a situação. Aí, quais são os pontos pró do 7 Gen 3? Primeiro, ele foi anunciado 2 anos e meio depois do 888 Plus. Então já vai ter algumas tecnologias novas que vão estar embarcadas, né, nesse novo chipset aí. Ele também é um chipset fabricado no processo de 4 nanômetros e tem um melhor conjunto de arquitetura do que o 888 Plus, porque estamos falando de 2 anos e meio de diferença. Então, galera, quando a gente vê, por exemplo,
a performance de CPU do 7 Gen 3, ela marca aqui no AnTuTu 256 mil pontos contra 211 mil do 888 Plus. Na GPU, 300 mil para o 888 Plus contra 272 mil do 7 Gen 3. Memória, novamente, vitória do 7 Gen 3, 177 contra 169. A parte de UX eu achei que deu uma diferença até que razoável, 216 mil para o 888 Plus contra 159, e a gente pega no geral 897 contra 866. No Geekbench temos 8% a mais de pontuação para o 888 Plus, tá? 1.229 contra 1.139, e no Multicore 11%, né? 3.755 contra 3.375. Então assim, novamente, 8%, 11% é pouca coisa de diferença aí. Os números também que ficam em verde aqui, que são os números do 888 Plus, galera, 101 contra 92, 127 contra 120, 83 contra 65. Aqui deu uma diferença razoável. HDR 115 contra 105. Borrão de fundo, 14 contra 12. Processamento de foto, 36 contra 29. E Ray Tracing, 4.43 contra 4.38. Quando a gente pega a pontuação de computação aqui da GPU, 1% a mais para o 7 Gen 3. E o 7 Gen 3 aqui, infelizmente, ele não foi testado no 3D Mark Wildlife Performance, tá? Mas, no geral, o que é interessante aqui, galera? Quando a gente pega a arquitetura aqui da CPU. O 888 Plus, ou o famoso 38, ele tinha um núcleo Cortex X1, foi o primeiro chipset da Qualcomm com Cortex X1, né, o 888 e o 888 Plus, que era o Cryo 680, baseado no Cortex X1. Aí depois nós tínhamos 3 de 2.42, que era também baseado no A78, e 4 de 1.8, que era baseado no A55. Apesar do 7 Gen 3 ele não ter esses núcleos Cryo, segundo a Qualcomm aqui tem, né? Performance Qualcomm Cryo CPU. Tá, aqui no site aqui que não tá falando. Mas ó, nós trocamos o A78 pelo A715, certo? Tinha primeiro o A710, depois já veio o A715. Nós temos também já o A720, mas o A715 também já é bem interessante. Ele tem esse núcleo rodando a 2.63, tá? Ele não roda aos 2.99 do 888 Plus, mas ele tá bem assim alto. Aí os 3 núcleos que era o Cortex A78, que rodava a 2.42, aqui são 3 núcleos A715, né? Novamente, núcleos mais novos que só tem 2 MHz de diferença, que é 2.42 contra 2.4, tá? Então quer dizer, nulo, mas você já tem uma arquitetura mais recente, praticamente com a mesma velocidade. E nos núcleos de eficiência energética era o Cortex A55, e agora nós temos 4 núcleos de 1.8 GHz com Cortex A510. Então, pessoal, já fica bem evidente que a diferença cai bastante quando a gente compara um 888 Plus, que estava presente no Edge 30 Fusion, que foi lançado por R$4.000, tá? E o 7 Gen 3 do Edge 50 Pro, que foi lançado a R$3.499, certo? Então, quer dizer, você tem praticamente a mesma performance de um 888 Plus, olhando, né, nesse comparativo que eu estou fazendo aqui para vocês, um aparelho que já custa mais barato, tá? Então, interessante, achei que nesse ponto a Motorola mandou super bem. Então vamos lá fazer mais alguns comparativos aqui. Nós temos aqui as instruções baseadas no ARM versão 8.6 contra 8.4. Ambos têm 4 MB de cache L3, 4 nanômetros contra 5, e também nós temos um TDP de 6 watts contra 8, então quer dizer, é mais econômico aqui. E obviamente fabricado pela TSMC, enquanto o 888 e o 888 Plus eram fabricados pela Samsung. Parte de gráfico,
infelizmente não temos alguns números, mas a 720 ela já tem a versão 1.3 do Vulkan, a OpenCL 2.0, beleza. Ambos suportam LPDDR5, ambos suportam memórias de até 3.200 MHz. Aí, na parte de bus aqui, nós temos 4 de 16 bits contra 2 de 16. Aí a largura de banda dobra por causa da quantidade aqui, né, de bus que nós temos aqui. E suporta até 24 GB e aqui até 16. Quando a gente vê o ISP, suporta até tela 4K, 888 Plus. Aqui vai dar sei lá, um 3K e meio, 3.2K, sei lá. Ambos compatíveis com o UFS 3.1. Aí a gente não tem 8K no 7 Gen 3, tá? No máximo 4K 60. E do resto, muito parecido. Também velocidades de download levemente não, né? Consideravelmente maior no 888 Plus. Mas claro, são coisas que a Qualcomm acaba guardando para a série 8 mesmo. Temos um Bluetooth mais atual aqui, tá? Ambos são compatíveis com o Wi-Fi 6. Temos um modem que, apesar de não ser tão rápido, é um modem mais novo, tá? Ambos são categoria 22 de LTE. E beleza, basicamente é isso, mas muito pau a pau, galera. Então, quero saber a opinião de vocês. E por último, vamos falar agora sobre o Snapdragon 8 Gen 3, que está presente no Edge 50 Ultra, o flagship da Motorola aí, tá? Que não quis apostar no 8 Gen 3 e trouxe essa versão, alguns vão dizer capada, de certa forma outros vão falar que tipo já é um 8 Gen 3 versão custo-benefício, de repente pode ser que seja mesmo, tá? Então, galera, eles falam aqui de som lossless, game super realista, porque você pode ter até telas Quad HD com 144 Hz. Na parte de câmeras, 200 megapixels, com AI, 12 camadas de fotos para HDR, Snapdragon Low Light Vision. Então, assim, temos bastante coisa aqui. Temos Cortex X4 aqui. Aqui ele já mostra bem bonitinho toda a parte aqui, né? Que tem um núcleo Prime rodando a 3 GHz. Temos 4 núcleos de performance até 2.8 e 3 núcleos de eficiência energética rodando a 2 GHz, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar o 8S Gen 3 frente o Snapdragon 8 Gen 2, tá? E por que eu estou colocando o 8 Gen 2? Porque no ano passado a Motorola não lançou um modelo Ultra. Ela lançou o Edge 40 Pro, que não veio para o Brasil, mas não teve um Edge 40 Ultra. O Edge 40 Pro ele era equipado com um 8 Gen 2. Então, pessoal, nada mais justo do que a gente pegar o melhor que a Motorola tinha no ano passado com o melhor que a Motorola vai oferecer esse ano, certo? Então, agora tá invertido aqui. O 8 Gen 2 ele tá pro lado de cá. Então, pessoal, é o seguinte. Começando as diferenças, o 8 Gen 2 ele tem uma Adreno 740, enquanto o 8S Gen 3 tem uma Adreno 735. Enquanto o 8 Gen 3 tem uma Adreno 750. Então, quer dizer, a GPU do 8S Gen 3 ela é um pouquinho inferior à do 8 Gen 2, certo? Mas vamos lá. Quando a gente pega a performance, o 8S Gen 3 de CPU no caso, 83 pontos contra 84 do 8 Gen 2. Empate técnico. Quando a gente pega performance de jogos, 98 contra 100, tá? Essa diferencinha aí da Adreno. Mas também tudo tranquilo. Quando a gente fala de bateria, 91 a 91. E quando a gente pega a pontuação geral, 91 a 91. O que o 8S Gen 3 tem melhor do que o 8 Gen 2? A GPU, apesar dela ser um pouco mais fraca, ela tem uma frequência de velocidade muito mais rápida, tá? E também tem uma arquitetura um pouquinho melhor, um conjunto de arquitetura melhor aí. E também, né, é óbvio, né, saiu 1 ano e 4 meses depois, tem que ter coisa melhor. Porém, o 8 Gen 2, ele tem
pontuações esses floating points, essas coisas de GPU principalmente, vai ser 24% melhor e tem 7% a mais de velocidade na CPU, beleza? Vamos lá. Quando a gente coloca no Antutu, o 8S Gen 3 ele é 1% melhor do que o 8 Gen 2. Então, quer dizer, 1.554.000 contra 1.532.000. Nada. CPU, 383 contra 374. Na GPU, 525, o 8S Gen 3, contra 602 do 8 Gen 2. Memória, 376 para 282. Então, quer dizer, em memória, nós temos um belo mesmo upgrade em relação ao 8 Gen 2. UX, 270 contra 273, empate técnico. E quando a gente pega no total, 1.554 contra 1.532. Então, quer dizer, é um sucessor que, por mais que de repente não seja uma, meu Deus, que evolução absurda, teve até o downgrade leve de GPU, porém, quando a gente pega no geral, tem muitas coisas que o 8S Gen 3 acaba já fazendo melhor do que o 8 Gen 2. No Geekbench 6, 1% a mais de pontos, né, para o 8S Gen 3, 2019 contra 1991. E no Multicore, 5.570 o 8S Gen 3 contra 5.299. Infelizmente não temos aqui alguns pontos aqui para o 8S Gen 3. Não temos a avaliação no 3D Mark nem nos jogos. E aí, galera, ó, por exemplo, a parte das especificações aqui de CPU na arquitetura, nós temos aqui no 8S Gen 3 um núcleo Cortex X4 rodando a 3 GHz, enquanto no 8 Gen 2 é um Cortex X3 rodando a 3.2. Tá? Temos 4 A720 rodando a 2.8, enquanto no 8 Gen 2 nós tínhamos 2 A715 e 2 A710, tá? Que estavam rodando a 2.8. O que acontece? Na época, a Qualcomm tinha deixado os A710 porque ele ainda é uma arquitetura compatível com 32 bits. Então, que era para conseguir rodar de forma nativa e não emulado. Então, agora o A720 ele já emula essas coisas aí com mais facilidade, tá? E os núcleos de eficiência energética saíram do 510 para o 520, tá? Então, pode ver que a arquitetura aqui era a versão ARM V9 no 8 Gen 2 e agora é a V9.2, tá? Então, pessoal, ambos são fabricados pela TSMC em 4 nanômetros. Aí, ó, aqui que é o lance que eu falei. A 735 ela tem 1.100 MHz contra 680 MHz da 740. Eu não sei por que a Qualcomm diminuiu ou aumentou a frequência, sei lá. Shading Units, né? Tipo, a gente vê que é praticamente metade, tá? 1280 contra 640. Os shaders no total é metade do desempenho mesmo, essa parte de shaders. Nos flops, 281 contra 348, dá diferença. Ambos têm Vulkan 1.3, OpenCL 2.0 e a DirectX 12.1. Ambos são compatíveis com LPDDR5X, memória até 4.200 MHz, tem 4 bus de 16 bits. Ambos conseguem pegar até 64 gigabits de velocidade de largura de banda aí. E 24 GB de memória no máximo, tá? Então, nesse ponto, pessoal, tudo muito parecido, muito igual. Aqui, pelo que eu fiquei sabendo, o 8S Gen 3 ele não era compatível com 8K, tá? Pelo menos aqui está marcado que é, mas o que eu tinha, assim, a noção anterior não era. Quando a gente pega o modem, apesar de ambos serem o X70, o X70 do 8 Gen 2 é levemente superior, na categoria 24 contra a categoria 22, até 10 gigabits, né, contra 6.5 gigabits e até 3.500 com 3.500 igual. Bluetooth 5.4 já para 8S Gen 3. Então, assim, já temos algumas coisas que no fim das contas, vamos lá, vai ser muito parecido no dia a dia. Fechou, galera? E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo onde eu tentei explicar um pouquinho, de forma até que razoável, as diferenças e as similaridades desses chips novos, comparando com modelos anteriores aí e fazendo um comparativo direto dos aparelhos da Motorola. Eu esqueci de falar, no caso do Edge 50 Ultra, se a gente comparar com o Edge 30 Ultra,
que foi o último Ultra lançado, ele foi lançado por R$ 7.000. Eu creio que o Edge 50 Ultra ele vem mais barato do que isso, tá? Eu gostaria de acreditar que ele vai chegar por uns 4.999, mas eu acho que vai ser um pouco mais caro que isso, talvez 5.499. Se for 5.499, se eu não me engano, vai ser o mesmo preço que o Edge 30 Pro foi lançado, tá? A Motorola, eu acho que ela fez boas escolhas e no fim das contas o preço que vai determinar o sucesso desses produtos. Eu acho já que o Edge 50 Pro ele já veio com um preço muito interessante. Lembrando que ele veio por um preço mais barato do que o Edge 30 Fusion no seu lançamento, com performances parecidas. O 888 Plus sim é levemente superior, mas eu acho que, considerando que como o preço está mais convidativo, eu acho que tem tudo para fazer sucesso esse Edge 50 Pro. Então, galera, não se deixe enganar pelo 7 Gen 3 da forma que eu fui enganado. Eu fui até buscar mais informação para ver que, no fim das contas, apesar dele não ser um Série 8, e a gente sabe que quando fala de Série 8, salta aos olhos, mas o 7 Gen 3 se mostrou um chipset muito capaz mesmo, e que vai dar conta do recado tranquilamente. Seria mais legal se fosse um 7 Plus Gen 3? Seria muito mais legal. Mas tenho certeza também que ele seria muito mais caro, tá? O 7 Plus Gen 3 ele já vai ter um desempenho que fica próximo de um 8 Gen 2, porque o 7 Plus Gen 2 ele já ficava entre o 8 Gen 1 e o 8 Plus Gen 1. Então, eu acho que o 7 Plus Gen 3 vai ficar já perto de um 8 Gen 2, né? Com algumas coisas a menos que um Série 7 não vai ter. Mas para quem busca desempenho, né, já pode ser uma escolha extremamente interessante. Porém, voltando a falar aqui, eu acho que o 7 Gen 3 ele vai atender muito e eu acho que quem comprar não vai se arrepender. Tá? Eu espero que em breve eu tenha a oportunidade de testar e vou testar muito mesmo esse cara, tá? Vou testar muito. E então, no fim das contas, analisando assim, falei bastante no fim das contas, né? Mas analisando dessa forma, eu acho que foi uma escolha acertada porque trouxe o produto num valor competitivo. E a gente sabe que preço de lançamento daqui a pouco já dá aquela caída. E eu espero que caia mesmo para que a Motorola consiga vender bastante, né? Uma coisa que é fato é que a linha 30, ela ainda foi assim, aquela linha que trouxe tudo dentro da caixa. Era o carregador, era a capinha, era fone de ouvido. Infelizmente, na linha atual, a gente só tem o carregador, o cabo e o aparelho. Nem película na tela não vem mais. Então, uma pena, mas é o que é, né? Agora, analisando o 6 Gen 1, fiquei surpreso de saber que ele praticamente rivaliza com o 778G, muito bacana. E o 8S Gen 3, como daí a gente já está falando de um chipset topo de linha, mesmo com alguns cortes, ele ainda vai performar extremamente bem. Beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, que provavelmente ficou longo, mas era para elucidar, explicar da melhor forma possível a escolha da Motorola, que, novamente, olhando dessa forma, analisando, estudando, eu acho que eles fizeram boas escolhas e eu torço muito para que eles consigam dar um suporte legal, principalmente no aplicativo de câmeras, tá? Que muita gente que testou já viu o vídeo do pessoal que foi lá no evento no México, que ficaram surpresos com a qualidade e a Motorola falou, olha, isso daí ainda não é a qualidade final do produto, tal. Então espero que realmente eles acertem bonito. Porque a gente sabe que em questão de fotos a Motorola tá mandando bem, tá faltando caprichar um pouquinho no vídeo e eu espero que com essa linha Edge 50 eles consigam fazer isso, né? Como eu sempre digo, eu não sou fanboy de marca nenhuma, eu torço para que todas as marcas prosperem e que ofereçam produtos de qualidade, porque quem ganha somos nós, os consumidores, por ter o poder da escolha. Você não tem que ficar refém de marca X ou Y. Beleza, galera? E é isso aí. Acho que agora chega, né? Tá bom. Se você chegou até aqui,
deixa nos comentários aqui a palavra análise, tá bom? Análise, porque foi feita essa análise desses chips, esse comparativo, tá? Então escreve análise para eu saber que você chegou até aqui e, obviamente, né? Você escreveu análise, acima do campo de escrita tá o botão do like, onde você vai deixar esse like maroto, se inscrever para o canal continuar crescendo, porque, como eu disse em um outro vídeo, 85% da galera que assiste meus vídeos não são inscritos no canal. É brincadeira, né? É brincadeira. 85%? Galera, a gente podia já ter batido mais de 10 mil inscritos aí. Então não custa nada para você dar essa moral, beleza? Então é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Grande abraço. Fui.